Boa noite, pessoal. Esperar aí, pessoal, chegando aos pouquinhos. Ajuda Exatas, boa noite. Gabriel, boa noite também. Tudo bom com o senhor? Acabando as provas aí do TRI, hein? Gente, vocês aí que conhecem pessoas que esse tema pode interessar, tem aí o aviãozinho, mande para essas pessoas aí, que vai ser um tema bastante bacana. Ó, a Duda chegou também, a Rafa também. Pessoal chegando aos pouquinhos aí. Simone chegando também. Oi, Rafa. A Júlia chegando também aqui, a Michele. Pessoal chegando aí aos pouquinhos. Study by Ma, boa noite também. Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui o nosso tema. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Jordi. E a gente hoje eu vou fazer uma live falando sobre esse assunto, né? Um estudo personalizado faz toda a diferença, tá? Então, para quem acabou chegando aí e não está muito conectado com o que está acontecendo, eu sou o professor Jordi, eu trabalho principalmente com o pessoal que está prestando vestibular, assim, todos os vestibulares, mas principalmente aí o pessoal de medicina. Já trabalho muito tempo com isso, fiquei no Etapa mais ou menos aí quase 20 anos, passei pelo Poliedro, passei pelo Exag Medicina, nesses cursinhos aí grandes, né, de São Paulo. E eu estou desenvolvendo agora na internet um trabalho justamente procurando ajudar essas pessoas que estão querendo estudar sozinhas, né? E aí esse tema de hoje, gente, faz toda a diferença. Então, vou ler de novo aqui, ó. Um estudo personalizado faz toda a diferença. Então, para começar, a gente poderia falar o título, né? O que significa personalizar o estudo? Gente, personalizar o estudo significa você planejar e adaptar de acordo com as necessidades do estudante, tá? Olha, o que eu vou falar é mais direcionado para vestibular, mas eu acho que você pode usar essa ideia para qualquer outra coisa que você for estudar na sua vida. Bom, eu não sei se vocês já pensaram a respeito. Todo esse tempo aí trabalhando com o pessoal prestando vestibular, eu acabei criando na minha cabeça um modelo. Ó, o Álvaro chegando aí, boa noite, Ju Passos também, a Bia chegando, boa noite também. Então, gente, eu estava dizendo o seguinte, todos esses anos aí eu trabalhando aí com vestibular, né, eu acabei criando na minha cabeça um modelo de vestibulando, né, como se fosse um modelo atômico, né. Para quem não sabe, eu sou professor de física e de matemática também. Então me veio na cabeça isso, boa noite, Álvaro, me veio na cabeça isso, né, de pensar no vestibulando como um modelo atômico. Como assim? Deixa eu explicar. Ao longo da minha experiência, gente, eu percebi que a gente pode agrupar os vestibulandos, né, em grupos, né, você pode juntar eles em clusters, em grupos. Então, por exemplo, vou começar mais do básico. Tem aquele cara que está prestando vestibular que, na verdade, ele não fez um colégio bem feito por qualquer motivo, por vários motivos. Então, naquele momento da vida dele, qual é a necessidade real dele? É aprender duas coisas, a matemática básica e a interpretação de texto. Então, a gente encontra alunos que têm essa característica. E, gente, isso não é demérito, tá? Isso daí é você chegar a essa conclusão e começar a trilhar o caminho, né? Então, essa seria, digamos assim, uma primeira camada.
Aí, à medida que você vai melhorando, né, você ganha energia e você, pum, que nem o elétron, pula de camada. Uma segunda camada que eu considero é aquele cara que já tem um conhecimento bom de matemática básica, né? Então ele já se vira bem, não vai fazer vai fazer aberrações aí com a álgebra, em fatoração, né, em produto notável, aquela coisa assim, já domina razoavelmente bem e tal. Só que o que acontece com esse cara? Para ele ainda tá faltando ter um domínio do conteúdo do ensino médio. Então, ó, uma outra camada, né, de vestibular, de vestibulandos, né, que a gente pode falar, são aqueles que estão buscando aprender, pelo menos, a parte básica do ensino médio. Então, você tem uma visão ampla, mas não tão profunda. Então, saber o básico, mas, né, de tudo. Então, ter pelo menos uma ideia de cada coisa. Muito bem. Vai chegar uma hora que esse vestibulando vai estudar, ele vai ganhando energia e ele pula para o próximo nível. Qual seria o próximo nível? Aí, gente, já é um nível de vestibulando que o cara já resolve questões de vestibular, porque existe uma diferença, né, entre você cobrar o conteúdo do ensino médio e uma questão de vestibular. A questão de vestibular, a questão do Enem, muitas vezes ela envolve, né, mistura assuntos, interrelaciona conteúdos, então isso é uma coisa a mais que a pessoa precisa ter. E outra, que eu considero na mesma camada aí de energia, a pessoa ter a manha, pegar a manha de resolver prova-teste. Não sei se vocês já pensaram a respeito, a dinâmica de uma prova-teste, gente, é totalmente diferente da dinâmica de uma prova escrita. Uma prova-teste é mais importante você saber o que não é do que saber o que é. Porque você tem que escolher uma alternativa, não tem que justificar. Então, tem todo um treino para você pegar a manha de testes, né? E também pegar essa manha, né, de questões que nem eu falei, que caem na FUVEST, na Unicamp, de misturar assuntos. E por fim, eu colocaria aí uma última camada, que para alguns vestibulares nem tem necessidade, mas para outros tem, que são aqueles caras que o quê? Precisam treinar as questões escritas. Essa é a última habilidade que você vai conquistar. Então, você já tem uma base boa, você já tem a manha de resolver teste, porque normalmente as primeiras fases são testes que você tem, e aí você vai treinar a parte escrita, tá? E por que eu estou começando esse assunto de hoje, pessoal, falando sobre isso? Então vamos lá, personalizar o estudo. Gente, se você olhar a grande maioria dos cursinhos, o que eles fazem? Ó, o professor Antonello chegando aí, boa noite. Gente, o que acontece com a grande maioria dos cursinhos? Eles atacam qual conteúdo? Qual camada de vestibulandos? Gente, eles atacam basicamente aquele que está buscando completar os conhecimentos do ensino médio. E isso, para muitas pessoas, é o que elas realmente precisam, né? Então você, por exemplo, terminou o terceiro ano, ó, tem uns alunos meus aí do terceiro ano, do Colégio Novo Pátio, que estão aí prestigiando. Prometi a eles 2 pontos na média se entrassem na live. Prometi ou não? Não. Obrigado pela presença aí, pessoal. Então vocês, se eventualmente, né, quiserem prestar não conseguirem passar esse ano, forem fazer um cursinho, é o quê? Aparar a Érica também chegando, boa noite. Aparar uma ou outra aresta de conteúdo do ensino médio que ficou, né? Aquela coisa toda assim. Ó, estão falando que vão cobrar aqui. Amanhã a gente conversa então, hein? Bom, e isso é uma coisa que realmente pode ser muito boa, muito útil para vários estudantes, né? Só que ó, a Rafa tá feliz também, todo mundo ganhando ponto aí na média por entrar na live. Ó, a Érica também. Então, pessoal, mas pensa comigo, ó. Vamos pegar um curso, que é um curso o mais difícil de entrar, que é a medicina. Então a pessoa, tudo bem, saiu do colégio, fez um ano de cursinho, às vezes ela acabou não vendo todos os conteúdos no colégio, então o primeiro ano de cursinho deu para ela uma noção ampla de todo o conteúdo, acabou não passando,
no segundo ano ela ainda tem algumas deficiências, ainda valeu a pena o esquema do cursinho. Mas, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. A partir do terceiro ano, sinceramente, eu não acho que vale mais a pena cursinho. Por quê, gente? Porque o cursinho ele vai continuar dando aquele mesmo esquema. E o cara, né, quando chega aí no final do segundo ano, ele já tem uma noção boa do conteúdo. Não é aquela coisa de, nossa, essa matéria eu nunca vi na vida. Não, ele viu. A partir desse momento, o que acontece com esse estudante? Ele tem que começar a focar nas coisas que vão fazer a diferença para ele. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que está prestando medicina, normalmente, né, não todas as provas, mas normalmente, o que acontece? Você tem um peso maior para física, para química, para biologia, em alguns para matemática, português é sempre um peso grande. E aí, normalmente esse aluno, ele não tem dificuldade nessa altura do campeonato em todos os conteúdos. Ele vai ter dificuldade em conteúdos pontuais. Então, a minha ideia, né, que eu estou querendo hoje passar para vocês aí nessa live que a gente está fazendo é que a partir desse momento, gente, se você não personalizar o seu estudo, você vai perder tempo, perder energia, tá? Gente, falando ainda de cursinho, trabalhei em cursinho muito tempo da minha vida, né, que nem eu falei para vocês. Desde 1992, praticamente, que eu comecei a dar aula em cursinho. Então, o que eu vou falar agora, gente, não é falar mal de cursinho, não, mas assim, é uma realidade. A cultura dos cursinhos, em geral, é a cultura do medo, gente. Como assim medo? Eles entulham os alunos de conteúdo, então põe aula, 500 aulas por dia, manhã, tarde, noite. Não, porque você tem que estudar 14 horas por dia, porque você tem que resolver 800 exercícios por dia, porque você tem que ficar aqui de segunda a sábado e ainda fazer simulado de domingo, etc, etc. Gente, eu vou falar para vocês o que está por detrás disso. Por que os cursinhos fazem isso, pessoal? Por que vocês acham que eles fazem isso? Ora, gente, eles fazem isso para livrar deles. Porque acontece? Gente, é matemática básica. A maioria dos alunos não vai passar no vestibular. Aí, o que acontece com esses caras que não passaram? O cursinho é como se ele estivesse falando assim, ó, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Ó, te dei aula, te dei um monte de coisa, ó, se você não conseguiu, é por sua culpa. Então é uma coisa meio, como eu vou dizer assim, não sei se maquiavélica é bem o termo, né? Mas é uma cultura que eles fazem para, entre aspas, se proteger, né? Ó, a Júlia tá falando aqui, é verdade, Júlia. Se não fizer cursinho, o pessoal vai se ferrar, como se a pessoa não tivesse a condição de se organizar por conta. Então tem muito, gente, essa cultura do medo, né? Assim, eu vejo meus alunos no cursinho, né? Assim, eles têm um medo, um pânico. Parece que assim, o cara tem medo de perder 1 minuto da aula, porque parece que aquele minuto que ele perdeu, o professor vai passar 30 questões que vão cair naquele ano no vestibular, né? Então, gente, não dá para você, assim, pensando de cabeça fresca, você não tem como você achar que isso é uma coisa que faz sentido. Você tem uma história de vida, uma história de estudo e colocar em xeque, né? Por causa de uma coisa que você fez diferente, né? Ó, a Júlia tá falando aqui, né? Verdade, se não fizer cursinho você vai se ferrar, mas não vou na raiz do problema, sim, Júlia? Ó, o Álvaro tá falando aqui, ó, colocam todos na mesma caixa, exatamente. Então, eu tava até pensando hoje aí, né, no que eu ia falar nessa live, e aí me veio uma coisa na cabeça interessante, né? Os alunos, entre aspas, né, fazer uma metáfora aqui, eles buscam um milagre, que seria aprovação. Não no sentido literal do milagre, por favor, tá? Olha, temos uma pessoa aqui da Coreia nos assistindo, hein, Léo? Seja bem-vindo. Anion? É isso? Anion, não lembro se é eu ou tchau em coreano. Léo, obrigado pela presença aí.
Então, gente, eu estava preparando aí para falar desse tema para vocês, me veio na cabeça o seguinte: os alunos, eles buscam, entre aspas, né, o milagre. O milagre é a aprovação. E, ó, de novo, não é o milagre literal. E aí, como que eles acham que eles vão conseguir o milagre? Eles vão conseguir o milagre procurando uma religião, que é o cursinho. Então, cada cursinho vai ter lá, faça isso, e você, sim, se eu fizer isso, eu irei para a vida eterna. E, gente, não dá para você garantir isso, não dá. E aí a pessoa fica extremamente frustrada, ela fica o quê? Se achando burra. Ela fala, meu, pô, eu fiz tudo que o cursinho falou, estudei às 14 horas por dia, fiz 800 exercícios e não sei o que, não sei o que. Imagina o cara que seguiu a risca, gente. Esse método que é para todos, não há uma distinção para os alunos, é uma coisa que nem o Álvaro falou, é uma caixa única. E aí o cara não consegue passar, imagina o que passa na cabeça dele. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou frustrado, eu não vou conseguir passar. Gente, e na verdade, o que acontece? Algumas pessoas do cursinho, por, entre aspas, sorte, se adaptam a esse esquema. Mas assim, se você não tiver naquela parte da curva que o cursinho mirou, a coisa não vai dar certo para você, tá? Então, gente, é muito importante personalizar o estudo. Então, principalmente, né, para quem está aí nessa situação que eu falei, que já fez aí 2 anos de cursinho, ou quer ver um outro exemplo, gente? Imagina, por exemplo, eu fiz engenharia, depois fiz matemática, dou aula de física e matemática, e aí um belo dia eu acordei e resolvi prestar medicina. Aí eu penso comigo, não, beleza, vou prestar medicina, vou me matricular num cursinho. Gente, o cursinho não vai levar em conta o fato de eu ter feito engenharia, de eu ter feito matemática, de eu ser professor de física e matemática. Ele vai me dar a cartilha lá, ó, Jordi, assista, estude 14 horas por dia, assista a todas as aulas. Gente, imagina eu na aula de matemática, o tédio, e na aula de física. E detalhe, biologia, que é uma matéria que eu nunca soube muito bem na minha vida, eu vou ter pouco tempo para estudar, se você fizesse a proporção, né? Então, assim, eu vou ficar lá olhando lá o professor de física e de matemática, falando uma coisa que eu já, se não domino, entre aspas, uma coisa que eu poderia rapidamente resolver. E aí, a matéria que eu realmente precisaria focar, vou dar o meu exemplo pessoal aqui, biologia e, por exemplo, literatura, gente, eu vou ter pouco tempo para isso. Então, não é um esquema eficiente, tá? Então, é muito importante você personalizar o estudo, tá certo? Perder esse apego, né, que tenha modelos que valem para a massa. Gente, você é uma pessoa única, né? Então, você tem o quê? O seu jeito. Tem aquelas receitas, né? Não, porque se você não estudar X horas por dia, você não vai passar. Pessoal, nesse tempo todo aí trabalhando com os estudantes, eu já tive alunas minhas que demoraram 7 anos para entrar na medicina. Acabou entrando em medicina USP depois, mas 7 anos. Jaqueline, uma pessoa extraordinária, hoje é médica formada pela USP, né? E a Jaqueline, gente, quando ela passou, ela falou para mim assim, professor Jordi, o ano que eu passei não foi o ano que eu mais estudei em quantidade. Por quê, gente? Porque, até já respondendo aqui, ó, não sei se a Vanessa Garcia tá aí, foi uma das pessoas que me mandou pergunta, tem a ver com esse tema, eu vou aproveitar para juntar aqui agora. A Vanessa perguntou o seguinte, né? Quantas horas dedicadas ao estudo são recomendadas por dia ou por semana para que um estudante possa render bem sem ficar estressado? Essa foi a pergunta da Vanessa, que mora inclusive na Espanha. Um abraço aí, Vanessa, se você estiver me escutando. Vanessa, é o seguinte,
vou tratar que nem um professor de exatas aqui. A variável relevante para esse problema, para essa questão, não é o tempo, e sim o rendimento. E para quem não sabe, o que é o rendimento, pessoal? É a razão entre o útil e o total. Então, gente, eu até normalmente quando eu começo um curso, né, quando eu dou aula em cursinho, eu costumo falar isso no primeiro dia para os alunos. Falo, gente, quem que passa no vestibular? É quem estuda mais? Porque se fosse assim, pessoal, era só você colocar um relógio, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, um medidor de estudo, né? Um estudômetro, que ele registraria tudo que você estudou no ano. E aí, quando desse 31 de dezembro, já pensou? Todo mundo ia mandar para a nuvem o que o relógio marcou e em poucos segundos ia sair o resultado. Olha, foi aprovado, não foi aprovado. Gente, não é assim que funciona. Às vezes, ó, eu pergunto para você, você já não passou isso na sua vida? Às vezes você ficou lá, sei lá, 6 horas com um caderno, com um livro aberto. Meu, que você ficou lá, que nem o pessoal fala hoje em dia, né? Brisando. Boca aberta, olhando pro caderno, o caderno olhando para você. E, meu, não rolou nada aquele dia. E em compensação, teve dias que você tinha, de repente, 1 hora que você fez o que você não fez em 6 horas. Então, respondendo aí a pergunta da Vanessa, e se alguém mais tivesse essa dúvida, né? Gente, não é horas o critério, é rendimento. Então, para isso, né? Para você chegar num rendimento bom, o que precisa acontecer? Você tem que ter um equilíbrio na sua vida. Porque a sua vida ela não é só o estudo, tá? Então você tem que ter um equilíbrio da sua vida, claro, de estudante, né? A Kathleen entrou aí, boa noite. Então, você tem que ter um equilíbrio da sua vida de estudante, mas você tem que também equilibrar a sua vida pessoal, seus relacionamentos. Você tem que ter foco, o Antonella está falando e é verdade. E você tem que fazer, pessoal, o que a gente chama aí de preparação mental. E além disso, estar bem fisicamente. Então, uma coisa que até foi assunto aí de uma live anterior que eu fiz, a importância da atividade física para os estudos. Gente, um erro muito comum, mas muito comum das pessoas que estão fazendo vestibular é assim: ah, é meu ano de vestibular, eu vou parar tudo para fazer só estudar. Gente, não. É uma péssima ideia isso, tá? Principalmente largando a atividade física. Gente, a atividade física, principalmente a aeróbica, ela libera endorfina, ela melhora o seu fluxo sanguíneo, ela reforça o seu sistema imunológico, né? A parte muscular, você fica com uma postura mais animada. Tem estudos que dizem, né, que atividade aeróbica regular reduz o declínio cognitivo, ou seja, você fazendo isso, você vai ter um melhor rendimento, né? O tempo que você estudar, mesmo que seja menor, você vai conseguir ter mais eficiência nesse estudo, né? Então, pessoal, não é só uma questão de horas, né? Eu vejo muita gente pensando como se fosse um taxímetro, né? Que fica correndo lá e... Gente, claro, óbvio, não entenda mal o que eu estou falando. Se você quer um vestibular concorrido como medicina, claro que você não pode estudar meia hora por dia, 1 hora por dia, tá? Mas também essa maluquice que muita gente propõe aí de a pessoa acorda, vai estudar, aí dorme, fica estudando até dormir, gente, isso não é vida, tá? Antonella, é isso aí, ó. A atividade física, ela tem um impacto essencial. Ó, você que tá aí nessa vida de estudo, vê se já não aconteceu isso com você. Quando você fica só no mental, estudando, você fica cansado, você fica podre. Só que o que acontece? Você vai dormir, parece um desenho animado, né? Você tá podre. A hora que você deita na cama, que você vai dormir, o que acontece? Você não dorme. Por quê? Porque a cabeça tá fritando. Então, a prática de atividade física, ela faz com que o seu corpo, né, libere substâncias aí, principalmente a endorfina, que vão fazer você dormir melhor. Então, atingir camadas mais profundas do sono, né, mudar o padrão de ondas cerebrais.
Ó, o Antonello falando aqui, ó, uma coisa que eu digo para os alunos, não adianta estar diante do livro e pensando no Zap. Exatamente. Não é, Álvaro? Não é verdade isso aí? Você fica só no mental, você não... Assim, você tá muito cansado, você tá... Mas assim, você não consegue dormir. E às vezes aquele dia que você faz atividade física, você chega com aquele cansaço assim, que você toma aquele banho, deita na cama e morre, entre aspas, né? Que aí você realmente está descansando. E esse período do sono, gente, é o período que o cérebro, de fato, a nossa mente, né? Ela registra essas informações e guarda. E joga fora aquilo que não é importante, tá? Então, muito importante isso. Ó, essa questão que você falou, Antonello, de estar no Zap, né? Eu vou aproveitar, não sei se a Rafa tá aí ainda. A Rafaela, ela fez uma pergunta para mim aí, que eu deixei aberto ao longo da semana, né? Eu até anotei aqui a pergunta da Rafa, ó. Ela perguntou o seguinte: como criar planejamento eficiente de estudos e ter total foco para segui-lo? Pergunta muito legal ela fez. Rafa, é o seguinte, ó, respondendo... Ô, Rafa, que bom. Ó, respondendo a sua pergunta, tá? Até escrevi uma resposta aqui para não esquecer de nada aqui. Eu acho que é assim, Rafa, o primeiro ponto de qualquer plano de estudo é você saber aonde você está. Vamos fazer uma analogia. Imagina que você liga para mim e fala assim: ô Jordi, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, Jordi, eu preciso da sua ajuda. Claro, Rafa, te ajudo, pode falar. Ah, eu tô perdida aqui, tô precisando ir para, sei lá, metrô Santana. A gente que é da Zona Norte aí, caravana da ZN, aqui de São Paulo. Rafa, que pergunta que eu vou fazer para você? Ah, Rafa, você quer ir pro metrô Santana? Ah, legal. Onde você tá agora? E aí você fala para mim: então, Jordi, eu não sei onde é que eu tô. Ferrou. Então, na minha opinião, o primeiro passo é saber onde está. E no caso de estudos, é mais ou menos aquilo que eu estava falando antes, não sei se você escutou essa parte, que eu falei da analogia do vestibulando com o elétron nas camadas, né? Então, tem gente que está naquela camada ainda, que tem que estudar matemática básica e interpretação de texto. Tem gente que está naquela camada de cobrir o conteúdo do médio. Tem gente que está na camada já de pegada mesmo de teste, de vestibular, manha de resolver teste, de interrelacionar assunto, ou então aquela última camada que nem todo vestibular tem, que seria o quê? De você produzir uma resolução escrita. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E assim, não ter vergonha, né? Você saber que você está fazendo isso para você. Tem gente que às vezes faz o autodiagnóstico, né? E fala: putz, eu ainda estou no nível lá embaixo. Gente, é questão de tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Rafa, saber onde você quer chegar. Então, parece uma coisa básica, mas as pessoas não pensam muito nisso no estudo, né? Então, primeiro passo, onde você está. Segundo passo, onde você quer chegar. Então, quais são minhas metas de estudo? Um intercâmbio, né? Ou uma faculdade? Qual faculdade é? Quais são os critérios que essa faculdade ela tem para admissão? Então, é vestibular, é entrevista, é histórico escolar, o que ela vai cobrar? Então, saber onde está, saber onde vai chegar, certo? A partir daí, né, que você tem o começo e o final, né? A gente está até estudando geometria analítica, ó. 2 pontos distintos definem aí uma reta no plano. Aí a gente vai fazer o percurso, que não necessariamente é uma reta, tá? Então esse percurso envolve o quê? O quanto você vai dispor de tempo para esse seu planejamento de estudo. E assim, Rafa e demais aí que estão me ouvindo também, né? Tem muitas pessoas que vão fazer o plano de estudos e colocam aquela coisa assim... Imagina, né? Rafa, não estou falando que é o seu caso não, por favor, tá? Mas dando um exemplo hipotético. Aquele cara que nunca estudou na vida, aí um dia ele dorme, ele sonha, acorda no outro dia e fala: agora vai. Aí ele fala: vou planejar o meu estudo. Aí ele planeja que vai conseguir estudar 12 horas por dia.
Detalhe, pessoal, um cara que nunca estudou na vida. Gente, não vai rolar. Ele tem que começar fazendo uma estimativa factível, tipo, 1 hora. Pô, tô dando conta de 1 hora? Tá folgado? Legal? Vamos partir para 2. Pô, legal, deu 2? 3 horas. Gente, é o mesmo princípio, por exemplo. Imagina se eu chego para você num prédio, a gente lá no térreo e fala assim, ó, vamos subir até o 30º andar de escada. Você fala, meu, não vou. Porque quando você pensa do térreo até o 30º andar, você fala, meu, muito cansativo. Mas se você for trabalhando essa questão, por exemplo, vamos até o 3º andar? Vamos. Chegamos no 3º, beleza. Vamos subir para o 7º agora? Vamos, pá. E assim por diante, quando você perceber, você vai estar lá em cima. Então, fazer uma estimativa factível. E aí, um conselho que eu dou muito para os meus alunos é meio que o conselho que o pessoal dá na musculação. Eu acho que uma boa estimativa é sempre você colocar um pouquinho a mais do que você aguenta. Mas, um pouquinho a mais. Gente, é que nem peso, você vai fazer musculação. Você pega uma pessoa sedentária que não faz musculação, você vai colocar um peso pesado, a pessoa não vai conseguir levantar nada. Então, o que acontece? Você põe um pezinho pequeno para acostumar. Mas não aquele totalmente folgado. Você põe assim, um pouquinho a mais do que você aguenta. Pô, dei conta desse? Na próxima eu vou colocar um pouquinho mais. E assim por diante, né? Testando aí o limite, mas assim, de maneira saudável, né? Não colocar um troço lá que você vai lá, arrebenta seu músculo e ferra tudo. O Antonello tá falando aqui, rotina é uma coisa muito importante. Gente, rotina, disciplina é muito importante. Então, assim, ter o hábito de estudar. Somos seres humanos, a gente tem dias que a gente está melhor, dias que a gente está pior. Mas, assim, ter o hábito de pelo menos um pouquinho por dia você ir lá e... eu estava até conversando com uma amiga minha outro dia e ela estava me falando um depoimento interessante, né? Ela até já se formou na faculdade e tal, e ela continua estudando. Virou um hábito na vida dela. De tanto que ela praticou esse hábito de estudar, então ela não consegue ficar mais. Então ela pega lá ou uma matéria que tem a ver com o trabalho dela, ela é médica, né? Pega lá um assunto que ela quer rever, então ela não consegue ficar sem estudar. Então, rotina, né, e disciplina são muito importantes. Mas assim, respeitando também cada pessoa, né, o individual de cada pessoa, tá? E aí, uma coisa que o Antonello falou, que é o ponto que eu queria chegar aqui, é a questão do foco. Rafa, para focar melhor, uma dica, né, é procurar minimizar as coisas que fazem a gente perder foco. E, gente, uma coisa que faz perder foco, muito hoje em dia, acho que é o vilão principal, é o celular, né, pessoal? Então, eu só não vou mostrar porque é com ele que eu estou filmando aqui justamente, mas, gente, o celular hoje em dia é uma coisa muito louca, né? As pessoas que são mais velhinhas, assim que nem eu, a gente viveu, o professor Antonello também viveu esse tempo, hein? Que a gente não tinha celular. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Então, por exemplo, você estava trabalhando, você só ia falar com a pessoa, sei lá, à noite. Não, mas é uma coisa urgente. Gente, não tinha urgente naquela época. Claro, óbvio que tinha coisas urgentes, mas urgente era verdadeiramente urgente, né? Hoje em dia a pessoa fica numa ansiedade de... Toca lá o sinalzinho do WhatsApp, tem que responder e tal. E isso, para quem está estudando, gente, é muito prejudicial. Então, vou dar a minha sugestão. Eu acho... Ficha de orelhão, Antonello, exatamente, ó. Eu acho, pessoal, que é uma filosofia minha, tá? Proibir é péssimo. Porque proibir, gente, eu acredito que só instiga a pessoa a, em algum momento, chutar o pau da barraca, entendeu? É que nem regime, né? Você não pode comer chocolate. Aí você... eu não posso comer chocolate, eu não posso comer chocolate. Aí passa uma semana, você não pode comer, passa 2. A hora que a barragem estoura...
o cara vai no mercado e come 1 quilo de chocolate depois. Então eu prefiro, né, trabalhar com a ideia de você minimizar. Então, pô, celular é super legal, gente. Tem um monte de aplicativo legal, meu, um monte de coisa legal, mas a gente tem que aprender a quê? A regular o tempo dele. Então, no momento de estudar, você ter essa coisa de, eu vou olhar o celular, sei lá, uma vez a cada hora, por exemplo, durante, sei lá, 5 minutos. Porque é meio que até um processo de desintoxicação, né? Hoje em dia eu acho que o celular é quase como, assim, quase não, né? É uma droga, né? Às vezes até brinco com os alunos meus, imagina você tirar o celular da pessoa, vai dando aquela coisa de abstinência, de droga mesmo, né? Porque o celular, o que acontece? Quando você mexe num aplicativo, numa rede social, quando você ganha uma curtida, que alguém curte alguma coisa que você falou, postou, gente, é um estímulo positivo que você tem, né? Então é como se fosse, eu não lembro agora se é exatamente esse hormônio, mas como se fosse uma endorfinazinha que, pum, vai lá. Então você, postei a foto lá, um selfie lá, né? Aí vai lá, curte, me curtiram, que legal. E fica nessa coisa. E aí realmente faz perder o foco. Outra dica também, Rafa, diga-me com quem andas, direi quem és. Então, eu acho muito importante quem tem metas assim, mas de prestar um vestibular mais difícil, né, uma coisa assim, a gente se juntar com pessoas que pensam como a gente. Porque é complicado, né? Se você às vezes está num ambiente que só você pensa numa coisa e todo mundo pensa diferente, você vai ter que ter muita força de vontade, né, para conseguir dar conta disso, né? Porque você vai ser a voz dissonante lá, né? Rafa, pô, não sei o quê, né? Ou então, tô falando de você porque você fez a pergunta, né? Então, acho que isso também, o ambiente é uma coisa que importa. Você tá com pessoas que têm os pensamentos que parecidos, pelo menos, que você tem, ajuda bastante. O Antonella tá falando aí do Pomodoro, é uma técnica que eu recomendo bastante para os meus alunos. Para quem não sabe, a técnica Pomodoro, eu acho que ela funciona muito para estudo. Para outras questões da administração do tempo, eu já tenho minhas dúvidas, mas para estudo, eu posso dizer para vocês que ela é muito efetiva. Para quem não sabe, vou explicar rapidamente aqui. Você prepara uma atividade, essa atividade pode ser uma leitura, pode ser uma resolução de uma lista de exercícios, qualquer coisa relacionada com estudo, um resumo que você vai escrever e tal. E a gente vai programar o que a gente vai chamar de tomate, já explico por que esse nome, vai ser um intervalo de tempo de 30 minutos. Então, vamos imaginar assim, eu vou fazer vários tomates ao longo do dia. Então, o meu primeiro tomate, eu vou resolver uma lista de física, por exemplo. O que eu faço? O que esse método preconiza? Começou a resolver, marca o tempo e você vai ficar durante 25 minutos focado o máximo que puder naquela atividade. Então, você não vai atender celular, você não vai sair para limpar o xixi do cachorro, você não vai levantar para abrir a porta pro seu irmãozinho, certo? Você não vai levantar para nada, você vai ficar lá focado, tá? 25 minutos. Quando der 25 minutos, você para e durante 5 minutos você vai fazer qualquer outra coisa da vida. Vai no banheiro, número 1, número 2, não sei se dá tempo em 5 minutos, né? Manda lá uma mensagem pro amigo, entra lá no Instagram, curte lá, entra no Reels, entra whatever, né? Mas 5 minutos. Terminou os 5 minutos, você vai partir para um outro tomate. E aí, esse primeiro tomate, podem acontecer 3 coisas com ele. Porque você planejou uma lista e você fez em 25 minutos. Gente, pode acontecer 3 situações. Primeira, a hora que você termina a lista, dá os 25 minutos. Você é um especialista do tomate.
Mas, gente, isso é raro acontecer, pelo menos no começo. Segunda possibilidade, falta coisa para fazer. Qual o aprendizado que você tira disso? Próximo tomate, eu vou colocar menos questões. Tudo bem? Tomate já foi. Pô, eu achei que eu fosse dar conta de fazer 10, fiz 8. Próximo eu vou colocar 9, vai, para sempre um pouquinho a mais daquilo que eu consigo, para tentar subir um pouquinho o teto. E a terceira possibilidade é qual? É você, deu 5 minutos de tomate e você terminou o que você fez. Então foi um tomate obviamente mal planejado, tá? A técnica Pomodoro que o Antonello está falando, o que eu vejo um ganho muito grande para quem presta vestibular? Gente, para quem vai prestar Enem, vestibulares em geral, você sabe que não pode entrar de relógio. E, no geral, as pessoas não têm noção de tempo. Aliás, professor geralmente tem muita noção de tempo, né? Por quê? Porque as nossas aulas são sempre a mesma quantidade de minutos. Então, às vezes no cursinho o pessoal fica assombrado, né? Que você tem uma aula, sei lá, de 100 minutos e você blá, 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 blá. Quando você escreve a última coisa, você solta o giz e bate o sinal. O cara fala, como que ele consegue fazer isso? Gente, você faz isso várias vezes ao longo da vida. Claro que você vai ter noção do que são 100 minutos. Então, um ganho muito grande que tem para quem pratica essa técnica Pomodoro é ter muito essa noção do que são, no caso aí, 25 minutos. Porque acontece muito, né, gente? Tenho certeza que já aconteceu com alguém que está me ouvindo aí. Na prova, normalmente, como é que você sabe o tempo, né? O cara fica pintando o reloginho. Aí, o cara que está tomando conta da sua prova começa a chavecar a fiscal do corredor, né? Esquece de pintar, aí passa 2 horas, aí de repente ele, putz, esqueci. Aí ele vai lá e pinta, 2 horas de uma vez. Aí o cara que tá lá na dependência do fiscal fala, nossa senhora, o cara 2 horas de uma vez. Então, quem é acostumado a fazer o Pomodoro, gente, não que você vai virar um relógio assim, mas você vai ter uma noção muito melhor do que é o intervalo de tempo de meia hora. Eu, quando faço essa técnica, eu fico até brincando assim, né? Que eu faço assim, eu acho que vai terminar agora, aí eu vou ver faltar 1 minuto. Ou então, vai terminar agora, passou 1 minuto. Então, assim, você não vai errar grosseiramente, né? Você vai errar pouca coisa. Então, você vai ter uma boa noção do tempo que você tem de prova, sem depender do cara. Gente, eu sei que tem fiscais aí que, né, super marcam direitinho, mas eu já ouvi mais relatos de pessoas pisando na bola com isso do que, né, Álvaro? Né? O cara chega lá, ou chaveca a outra fiscal, ou, sei lá, que fica fazendo da vida, pensando na morte da bezerra, que nem o pessoal fala, né? Aí vai lá, pinta 4, 5 de uma vez, você tá achando que faltam 3 horas, falta meia hora, olha que doideira. Gente, para quem é acostumado a fazer o tomate, isso é impossível de acontecer, né? Pô, Érica, várias vezes na minha prova, Érica, como assim? O que acontece na minha prova? Vocês terminam antes e ficam... É isso que você quis dizer, Érica? Ou que faltou tempo ainda? Então é isso, gente. Respondendo aí a sua pergunta, né, Rafa? Finalizando, né? A questão do foco é muito importante você estar bem fisicamente, né? Fazer um planejamento que envolva atividade física, que envolva você não cortar todos os relacionamentos que você tem, né? Para aquele período que você está estudando, você tá 100% de você lá. E aí você tem um estudo eficiente realmente. Então, dica, né? Ponto de partida, ponto de chegada, uma estimativa legal pro quanto você vai estudar. Lembrando que sempre coloca um pouquinho a mais aí do que, entre aspas, você aguenta. Não muito a mais, que aí também é ruim.
trabalhar a parte física para ter um sono melhor. Porque o que acontece, né? Muitas vezes, né? A gente vai estudar, tá morrendo de sono. E aí não tem ninguém que consiga ficar lá com sono lá vendo qualquer matéria. Então, trabalhar nessas coisas que estão na redondeza do estudo, né? Então, um erro muito comum do aluno é focar, achar que só o estudo vai fazer diferença, e não é verdade. Ele tem que olhar para o resto, os relacionamentos dele, como eu falei, a saúde dele, né? Atividade física. O que a Erika falou aqui? E aí acho que vai dar e deu tempo, olha. Então tá bem programadinho para fazer no tempo aí, né? Assim é uma prova boa. Agora eu tô puxando meu saco aqui. Porque a prova é para ser feita naquele tempo. Né, Antonello? O que você acha de gente que sai no tempo mínimo do Enem, hein? Prova que tem, 90 questões, o cara... Nem sei qual é o tempo mínimo, acho que 2 horas e meia ou 3 horas. Gente, o cara foi fazer um belo de um turismo lá, né? Ou então o cara é um gênio, né? Que, tinha 5 horas e meia para fazer a prova lá de matemática e ciências da natureza, o cara me faz em... Ou não, né? De repente nem até desencana, né? Tá bom, Rafa, não sei se eu acabei te ajudando aí. Qualquer coisa também a gente pode conversar depois. Eu ia quase falar pessoalmente, mas eu lembrei da pandemia. Mas aí, Rafa, qualquer coisa que você quiser, você entra em contato comigo aí, que a gente pode esclarecer isso melhor, tá bom? Antonello, concordo, né? O cara com tempo mínimo vai ficar lá fazendo turismo, né? Olhou, passeou, conheceu, viu lá, né? Caderno amarelo, caderno azul. Agora imagina, né? Se o cara tá fazendo a sério o negócio, né? Sem a menor chance, né? Valeu, Rafa. Obrigado aí pela presença. Gênio do chute, né? Mas aí, Álvaro, sabe o que eu ia dizer? O cara que tem esse talento, ele tá perdendo tempo. Chuta a Mega Sena. Aliás, está acumulada, né? Pelo que eu ouvi falar aí, não é verdade? Que é isso, Rafa. Eu que agradeço aí a presença. Valeu. Então, se o cara é o gênio do chute, usa isso pra Mega Sena, né? Pra concursos aí, loterias em geral, né? Então, realmente não é por aí. Muito bem, pessoal. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está aí gostaria de perguntar mais alguma coisa com relação ao tema? Temos ainda, se der, alguns minutinhos. Alguma dúvida com relação a essa questão da personalização do estudo? Álvaro, eu que agradeço aí a sua presença, tá? Bom, gente, então a gente está quase também no tempo aí do Insta. Eu queria agradecer vocês aí pela presença e me colocar à disposição aí qualquer dúvida que por acaso não foi respondida ou que de repente quando terminar a nossa live você, me veio a pergunta na cabeça, não deu para perguntar, gente, manda no Insta lá que eu respondo para vocês, tá bom? E agradeço aí de coração aí a presença de todos e desejo aí uma ótima noite para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, muito obrigado.